Olá, Padre Fernando Santa Maria passando por aqui para partilhar a palavra de Deus sem partidarismos durante a caminhada matinal. Vamos meditar sobre o mistério da ressurreição? Claro, as referências vão aparecer aí, talvez até textos. Daí, uma segunda vez, você possa assistir esse videozinho, você vai às referências, dá uma pausada, lê os textos. Sim, Jesus, o crucificado é o ressuscitado. Ele é a nossa Páscoa. E não foi fácil para os apóstolos, na verdade, os discípulos daquele tempo, compreenderem esse mistério tão belo e tão necessário, fundamento da nossa fé, hein? Sem a fé na ressurreição, nossa pregação fica vazia, nossa fé fica sem fundamento. Jesus ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. E nessa caminhada da vida, apresentada aqui por essa passarela, essa estrada, simbolizada como um dom também do mistério pascal, essa ressurreição que abriu para nós horizontes, onde lá na curva, pela fé, a gente enxerga a vida eterna. Pela fé, não é pelos sentidos, mas por uma sensibilidade, sentidos internos e externos, cada vez mais evangelizada, mergulhada nesse mistério pascal. Jesus, ele não deu um passo para trás, ele não voltou à vida, como aconteceu, por exemplo, com a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio São Lázaro. Ou seja, pelo poder de Deus, eles voltaram à vida. Jesus, claro que retornou à vida, mas não simplesmente dando um retorno, mas um passo à frente, porque a sua humanidade adentrou no mistério da Trindade Santa, na glória, ao ponto dele então ser chamado de o primogênito dentre os mortos. Então o mistério da ressurreição escapa a experiência sensível, né, comumente vivenciada entre nós. Por isso que não foi fácil também para os apóstolos e os primeiros discípulos. Santa Maria Madalena, né, que foi escolhida para ser a primeira anunciadora da ressurreição ali para os apóstolos. No primeiro momento, ela achou que tinham roubado o corpo. Mas o Espírito Santo agindo ali, né? Ela se direcionou a quem? Aos apóstolos. E São Pedro foi correndo junto com São João, o discípulo amado, chegou primeiro e não entrou no túmulo. Depois São Pedro chegou, entrou, viu ali todos os sinais, aqueles planos todos, que bem meditado, né, refletido, vê que são sinais de que o corpo não foi roubado, mas desapareceu. João entrou, viu e acreditou. Acreditou no que Maria havia dito. Mas como? Jesus tantas vezes falou da ressurreição, sempre falava do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Mas Jesus falava também com parábolas, né? Ou seja, usando metáforas, alegorias, analogias, enfim. E talvez eles pensassem que fosse mais uma, né? Um sentido só espiritual, né, da ressurreição. O fato é que, na época, nem todos acreditavam no mistério da ressurreição dos mortos, apenas o grupo ali dos fariseus, né? Outros religiosos não. Então foi processual. Por isso, a fé é sua, minha, nossa, no Cristo ressuscitado, tem que ser acompanhado por essa abertura. Há um caminho que se faça. Como eu estou aqui fazendo uma caminhada, você talvez faça também, é passo a passo. Porque Deus, Ele conhece-nos. E Deus não é cobrança, Deus é amor. Deus não está cobrando de nós uma fé já madura, super esclarecida. Calma, a gente está fazendo um caminho. E que graça. E que graça fazer esse caminho como igreja. Não sozinho, apenas na dimensão pessoal, mas sem tirar a dimensão pessoal. Então Jesus, ressuscitado, teve experiências pessoais, né, com eles, e também comunitárias, com Santa Maria Madalena, depois ela procurando o corpo, e foi só a partir do momento que ela ouviu Maria, né,
Rabone, e quis reter Jesus, palavra ali, difícil compreensão, mas talvez indicando que o relacionamento pessoal e comunitário com o Cristo pascal é diferente daquele histórico. É o Cristo da fé e o Cristo histórico. Somente o Cristo se baseando na história, na arqueologia, não é suficiente para termos um relacionamento como Deus quer. Como o próprio Jesus revelou, essa igreja, que é igreja feita de filhos. Disse a Santa Maria Madalena, vai dizer a eles, para o meu Pai e o vosso Pai. Né? Ou seja, esse Jesus pascal, ele compartilha com a igreja essa paternidade. Por isso nós podemos rezar, não é mesmo? Em nome de Jesus, em comunhão com Cristo pascal, a oração do Pai Nosso. E não só vivenciá-la, seja como filhos amados, testemunharmos que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo que apareceu aos apóstolos, por isso que somos igreja apostólica. Nós acreditamos na experiência deles, pessoal, mas também comunitária. E quando Cristo apareceu, comunicando a paz, não é mesmo? Ele não estava com o dedo em risco. Escuta aqui, por que vocês me abandonaram lá na cruz só João aqui? Puxa vida, que decepção. Não, a paz esteja convosco. A igreja portadora da paz, do crucificado, ressuscitado, essa paz que o mundo não dá, que não é ausência de problemas. Nesse mundo, nós sempre teremos desafios. No mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu. Com a sua paixão, com a sua morte e ressurreição.